para quem está vivendo esse processo. Então, como eu tenho acompanhado, junto com o Dung e com toda a equipe técnica, é importante mencionar, e eu fiz isso através de duas comunicações. Ontem, a assessoria jurídica, já nas primeiras horas, depois de ocorridos os fatos, depois de atestado, depois de constatado o falecimento de Daniele, a assessoria jurídica da Secretaria de Saúde fez juntar na Superintendência Regional de Polícia Civil de Campina Grande um documento que foi recebido por Dr. Gilson Teles, que era o delegado plantonista, uma comunicação de óbito trazendo informações com o histórico da paciente que são fundamentais para a elucidação desses fatos. Porque dentro da narrativa que se tentou construir nas últimas semanas, corre-se o risco de alguém com mais intenções ou alguém sem as devidas informações se sentir à vontade para propagar notícias falsas ou ilações a respeito de um caso que é sério. E diante disso, foi requisitado, além de ser informado a autoridade policial, a Polícia Civil, ao Instituto de Polícia Científica, foram requisitadas uma série de medidas, como, por exemplo, coleta de material biológico da paciente, para que se possa fazer um volume de exames e de investigações genéticas envolvendo o caso. Por quê? Porque o que foi conhecido pela mídia, o que foi veiculado, sobretudo em rede social, era o caso de uma mãe que perdeu um bebê, que perdeu um filho e, junto com isso, perdeu um útero. Muito se falou sobre uma possível negligência médica. E isso está sendo investigado em face de inquérito policial na Delegacia de Polícia Civil da cidade. Porém, existem informações que são necessárias serem trazidas a público. Não todas as informações, porque algumas precisam ser preservadas para fins de apuração por parte da polícia, por parte do Ministério Público, mas especialmente o quadro clínico anterior da paciente é importante ser destacado, doutor Leandro. Porque a paciente que ontem, infelizmente, veio a óbito, que infelizmente ontem não resistiu a um AVC hemorrágico em uma região crítica, né, doutor Marcos Wagner pode falar mais sobre isso, mas uma região crítica do tronco encefálico, ela já apresentava antes da morte fetal, antes da morte do bebê há poucas semanas no ISER, já apresentava um quadro clínico que apontava ou que dava indícios da existência de uma condição clínica pré-existente, podendo inclusive ser uma condição genética pré-existente, em razão de, nesse quadro clínico anterior, já serem conhecidos pelo menos 2 abortos espontâneos, gravidezes de risco, de altíssimo risco, uma trombose arterial, que os médicos podem mencionar como sendo algo relativamente raro, sobretudo em se tratando de membro superior, uma trombose arterial no braço, no membro superior. A própria ruptura uterina, né, popularmente falando, o útero se esgaçou. Por que ela perdeu o útero? Porque o útero se abriu. A partir da região baixa até a região alta, o útero se abriu e isso fez com que todo aquele processo fosse desencadeado, de forma que, depois de ter sido acompanhada por toda a equipe do Pedro I, depois de ter sido acompanhada por todos os profissionais, o marido ontem relatou, Jorge relatou, inclusive em boletim de ocorrência, que a paciente teria apresentado uma forte dor de cabeça em casa, teria sofrido uma queda e, a partir disso, foi levada ao hospital Pedro I para ser socorrida, para ser atendida. Chegou lá relativamente bem, mas apresentando os quadros que já eram característicos do que depois veio a ser confirmado como sendo um AVC. E, de fato, ao chegar, ela foi imediatamente, deslocada para a realização de um exame de tomografia computadorizada, onde foi constatado o AVC, o acidente vascular cerebral hemorrágico na região do tronco encefálico. Resultado disso, infelizmente, Daniele veio a óbito.
Então, algumas matérias, né, por exemplo, não resistiu à cirurgia, não resistiu ao procedimento e faleceu. As coisas não têm necessariamente conexão. Mas é preciso falar, doutora Ângela, sobre esse histórico, e foi exatamente por isso que a Secretaria de Saúde se manifestou junto à Polícia Civil para pedir que maiores investigações e maiores exames possam ser feitos, porque tudo indica que havia uma condição clínica anterior e não conhecida. Podendo ser, inclusive, uma condição genética anterior e não conhecida, porque, convenhamos, não é normal para uma paciente de 38 anos apresentar todas as suas gravidezes de alto risco, apresentar abortos espontâneos, apresentar uma morte fetal, uma rotura uterina grave, trombose arterial em membro superior, um AVC hemorrágico, tudo isso dentro, como eu disse, da realidade de uma paciente de 38 anos.